Amados irmãos e irmãs, boa noite. Através das redes sociais na nossa paróquia, dedicada a Santa Gema Galgani, joia rara de Jesus crucificado, a Igreja Doméstica partilha sua fé. E hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E Santa Gema nos traz o avivamento dizendo: só tenho medo de magoar Jesus. Celebramos essa Eucaristia, o martírio de dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, cada um do seu modo. E neste modo expressou sua vida o mistério de Cristo Senhor. E nessa firmeza missionária e evangelizadora, celebremos também rezando pelo nosso Papa Francisco, pela sua missão e pelas nossas intenções. Cantemos, celebremos. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Então, querido paroquiano, queridos amigos, hoje na parte da manhã nós tivemos alguns problemas com a nossa transmissão. É importante mais uma vez aqui ressaltar que para que a missa chegue até você, nós precisamos de uma série de instrumentos. Dependemos da internet, dependemos do aparelho de Wi-Fi, dependemos de um computador, dependemos do monitor, dependemos da energia elétrica, dependemos do bom funcionamento dos cabos e dos programas. Infelizmente, nem tudo dá certo. Pedimos desculpas, mas com a graça de Deus aqui estamos, colocando todas as intenções pedidas para essa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, no silêncio, coloquemos diante de Deus nossa vida, nossa história, encontrando em Deus a esperança, a paz, a força, encontrando em Deus o perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Então glorifiquemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, cantemos um hino de louvor, cantemos. Oh glória, a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh glória, a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Oh glória, a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor.
Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Oh, glória, oh, glória a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Oh, glória, oh, glória a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor, vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Oh, glória, oh, glória a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, glória, oh, glória a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oremos. Então rezemos por Hélio de Assis, falecido no dia de ontem, rezando por José Marcos Mendes Alves, 7º dia, Círio Campos Rabelo, 7º dia, Olinda Florentina de Matos, também 7º dia, e Rita Diniz Dantas, também 7º dia. Rezando por Maria José da Silva Carmo, falecida há 30 dias. E rezando pelo dom da vida de Eliana Aparecida Costa, ela que nos ajuda na nossa equipe do dízimo, pelo Gustavo, nosso acólito, pelo José Lúcio, coordenador do Texto dos Homens, pela Maria Luísa dos Santos e Paulo Barbosa de Sales. Essas pessoas estão fazendo aniversário no dia de hoje, ou fizeram aniversário na semana que passou. Agradecendo a Deus pelos 45 anos de vida conjugal de Benê e Fátima, e rezando a Deus pela saúde de Williane Rodrigues da Silva. Também coloquemos nas mãos do Senhor o nosso pedido maior, pedindo a Ele que abençoe os cientistas para que muito brevemente encontrem uma vacina eficaz contra o coronavírus. Também rezando por todas as pessoas que estão doentes, seja por outras enfermidades ou pelo próprio coronavírus. Que Deus possa restabelecer a saúde dessas pessoas, dando a elas esperança e força. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro,
Herodes colocou-o na prisão, guardando por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordando-o, e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos, e o anjo continuou: Coloca o cinto e a calça, e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu ao anjo e disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia qual era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passear pela primeira e segunda guarda, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede qual suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.
refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve do meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és pedra e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Então a igreja celebra nesse fim de semana a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Dois santos homens, dois santos apóstolos, que de modo inicial colaboraram para a estruturação da doutrina da nossa igreja, Igreja Católica, Apostólica, Romana. Esses dois homens levaram o apostolado, levaram a sua missão até as últimas consequências. Derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo. No ano 67 da nossa era, tanto Pedro como Paulo foram martirizados. De acordo com a tradição, Pedro, no momento do seu martírio, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de oferecer o seu espírito a Jesus e a Deus do mesmo modo que o Messias. A tradição, então, nos fala que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Os dois, como também aconteceu na vida de todos os apóstolos e também na vida de todos os discípulos, os dois tiveram suas vidas transformadas pela proximidade com Jesus Cristo. A transformação foi tão radical que tiveram seus nomes mudados. Simão recebeu o nome de Pedro. Saulo recebeu o nome de Paulo. Vejamos o significado dos dois nomes, Simão e Saulo. Simão significa aquele que ouve, significa literalmente ouvinte. Jesus muda o nome de Simão. Agora ele é chamado de Pedro, que significa Cefas, rocha. Saulo significa aquele que insistentemente se faz grande. Saulo teve seu nome modificado para Paulo, que curiosamente significa homem de estatura baixa. Vejamos como é desconcertante a ação de Deus na vida das pessoas que dizem sim a Ele. O amor de Deus, ele é misterioso. Simão se sentia pequeno, se sentia uma pessoa sem muita expressividade. E Jesus faz com que Simão se sinta grande para servir. E acontece exatamente o oposto com Paulo. Saulo se sentia grande, era um homem imponente, se sentia superior pela sua inteligência. Depois do contato com Jesus Cristo, Jesus o faz se sentir pequeno, mergulhado na escola da humildade, e assim ele se faz grande. Uma coisa importante quando olhamos para São Pedro e São Paulo, aprendemos que a grandeza de uma pessoa, que a grandeza do ser humano não está na sua inteligência. A grandeza do ser humano está exatamente na sua capacidade de amar. Pedro amou e se transformou em um grande líder da igreja. Paulo amou
E por causa desse amor precisou modificar algumas características que eram empecilhos para a sua missão. Os dois se transformaram em colunas importantíssimas para a nossa igreja e que no dia de hoje são para nós uma grande referência e, portanto, são reflexos de santidade. Vejamos algumas características importantes desses dois apóstolos. Simão nasceu na região da Galileia, era de uma cidade pequena chamada Betsaida. Simão era pescador, era muito pobre e era semi-analfabeto. De todos os apóstolos, o apóstolo que mais temos informações é Simão Pedro. Vejamos algumas características de Pedro que estão explícitas nos evangelhos. Pedro, ele era impetuoso, Pedro era impulsivo, fazia as coisas sem pensar e por causa disso se tornava também uma pessoa agressiva. Pedro também era muito inseguro e também era uma pessoa medrosa. De todas as passagens bíblicas que são referências sobre o temperamento de Pedro, trago aqui 3 para a nossa meditação e para a nossa reflexão. A primeira está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Jesus falava da consequência da sua missão, que ele seria rejeitado e que ele iria morrer numa cruz. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, eu jamais irei permitir tal coisa. E aí Jesus olha para Pedro e diz: afasta-se de mim, Satanás, porque pensas como homem e não como Deus. Lembremos aqui um detalhe importante: Satanás significa adversário. Jesus está dizendo que Pedro, com aquele comportamento, com aquela postura, se colocava como um obstáculo para a ação do amor salvífico de Deus na caminhada de Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 26, Jesus pergunta para Pedro se verdadeiramente Pedro está comprometido com a missão. E Jesus fala das consequências da sua missão. E Pedro então diz: Senhor, eu jamais irei te abandonar. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te digo, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Outra passagem de Pedro está lá em Mateus, no capítulo 14. Jesus estava caminhando sobre as águas. Pedro, muito impulsivo, olha e fala com Jesus: Senhor, me permita ir ao seu encontro. E Jesus então disse: venha, Pedro. Pedro então sai andando sobre as águas, mas perde o foco. Ao invés de olhar para Jesus Cristo, Pedro olha para as ondas e olha para o vento e começa a afundar. Jesus segura nas mãos de Pedro e diz: homem de pouca fé. Mas Pedro teve o seu coração transformado por Jesus Cristo, se transformou em uma pessoa corajosa, se transformou em uma pessoa determinada, se transformou numa pessoa equilibrada, e por isso foi escolhido por Jesus Cristo para ser o grande líder da igreja, do colégio apostólico. O evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 16, mostra Jesus confiando a Pedro a missão de liderar a igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Falemos um pouco sobre Saulo.
que teve o seu nome modificado para Paulo. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje a atual Turquia. Diferente de Pedro, Saulo era um homem culto, de muitas posses, era um homem rico, era um homem extremamente inteligente e era mestre em Israel. Paulo tinha ódio dos cristãos e perseguia os cristãos. Olhava para os cristãos como aqueles traidores do judaísmo. Mas algo aconteceu na vida de Saulo. A caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência transformadora com Jesus glorificado. Uma luz ofuscante invade a visão de Saulo e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo diz: mas quem és tu? E aí escuta a voz dizendo: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Paulo ficou cego por 3 dias. E veja algo que aconteceu dentro de Paulo. Paulo precisou perder a visão, precisou ficar cego para enxergar a luz. E ele foi curado por um discípulo de Jesus Cristo chamado Ananias, em Damasco. Paulo se transformou num grande apóstolo missionário, levando a mensagem de Jesus Cristo a todos os outros povos, considerado o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Teve a sua vida modificada. Paulo precisou ter o seu coração marcado pelo sofrimento e pela dor, reconheceu a sua pequenez, matriculou a sua alma na humildade e se transformou num grande servidor de Jesus Cristo. Por causa do amor de Jesus Cristo, Paulo usou a sua inteligência para o bem, se transformou em um homem eloquente, convincente e foi capaz de organizar muitas comunidades de fé. Os 2 pilares importantíssimos da nossa igreja, Igreja Católica, Apostólica, Romana. O que significa isso? A palavra católica é uma palavra que vem do grego, que significa literalmente universal. Apostólica significa que a nossa igreja é fundamentada em Cristo, mas também é fundamentada no ensinamento dos apóstolos e também fundamentada na consequência da missão dos apóstolos. E romana é porque Pedro e Paulo ofertaram o seu sangue na cidade de Roma. A nossa igreja tem sucessão apostólica, é a igreja fundada pelo próprio Cristo. Por isso o dia de hoje, para nós, é um convite. Amemos a nossa igreja. A nossa igreja, ela é santa e pecadora. Santa porque é governada por Deus. Santa porque é governada pelo Espírito Santo. E é pecadora porque é feita de pessoas. Por isso é a oportunidade de nós amarmos mais e mais a nossa igreja, defendermos a nossa igreja e jamais permitir que alguém fale do Papa, fale mal dos sacerdotes, fale mal dos diáconos, fale mal de alguns líderes. Defenda a sua igreja. A nossa igreja, ela é pecadora
porque é feita de pessoas, mas ela é santa porque é fundamentada em Jesus Cristo. Nesse dia, lembremos do nosso Papa, o Papa Francisco. Peçamos ao Senhor que o abençoe e o fortaleça nessa missão tão importante. Ele que é o sucessor de Pedro. Peçamos então a Deus que abençoe a todos nós que compomos o corpo da nossa igreja, igreja querida e amada por nós, Igreja Católica Apostólica Romana. Professemos então a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Convido você então a fazer um instantezinho de silêncio. Hoje é o dia de agradecermos a Deus por tantas pessoas que ofertam o seu tempo, os seus talentos, que ofertam carinhosamente para o bem da igreja as suas vidas. Peçamos a Deus que abençoe todas as pessoas que trabalham em todos os movimentos e pastorais da nossa igreja, que Deus possa recompensar cada uma delas. Lembremos que Deus escolhe pessoas distintas, diferentes em suas características, pessoas com defeitos, mas o amor de Deus transforma esses defeitos em luzes e fazem essas pessoas serem portadoras do amor e do bem. Então rezemos no silêncio por tantos leigos, tantas leigas que ofertam com empenho as suas vidas, os seus dons e talentos para o bem da nossa igreja. A cabeça é Cristo e os membros somos todos nós, e todos os membros são importantes. O coração não é mais importante do que o fígado, não é mais importante do que o rim, não é mais importante do que o intestino, não é mais importante do que o cérebro. Tudo faz parte de um conjunto que funciona harmonicamente. Então, no silêncio, rezemos por todas as pessoas que contribuem com a nossa igreja querida, de modo particular com a nossa paróquia Santa Gema Galgani. Finalize esse momento de preces falando algo importante. Ser católico é muito mais do que ser batizado na Igreja Católica. Ser católico significa se alimentar de Jesus na Eucaristia, ser apaixonado pela Eucaristia. Ser católico significa respeitar os ensinamentos da Igreja, até as últimas consequências. Ser católico significa se envolver na igreja. Ser católico significa propagar a igreja por todos os lugares onde nós passarmos. Você vai conseguir atrair muitas pessoas para a Igreja Católica Apostólica Romana com o seu jeito de ser, falando bem da sua igreja.
Olhe para as coisas positivas e maravilhosas que acontecem na sua igreja e fuja da tentação de observar simplesmente os defeitos. Lembre-se, a sua igreja, ela é composta por seres humanos que erram, que falham, mas pessoas que com humildade ofertam o seu melhor para Jesus Cristo. Seja um católico praticante, se envolva com a sua igreja, oferte a sua contribuição para a sua igreja. Quantas pessoas que só criticam a igreja, mas nada fazem para somar. Some na sua comunidade, ajude a sua comunidade naquilo que você deseja e quer. Observe as luzes da sua comunidade, vibre com a sua comunidade, participe da sua comunidade, seja um católico vivo, com uma fé viva e praticante. Coloquemos então sobre o altar a catolicidade, coloquemos sobre o altar aquilo que podemos ofertar para a nossa igreja. Que Deus possa abençoar todos nós que de modo direto ou indireto fazemos parte da igreja que tanto amamos, da comunidade, da paróquia que tanto amamos, e peçamos ao Senhor que faça a nossa pobreza se transformar em riqueza para refletirmos luz, amor e paz. Ofertemos a Deus o nosso catolicismo, o nosso jeito de servir. Ofertemos para Jesus Cristo a nossa paróquia. Ofertemos para Jesus o nosso sim. Cantemos o canto do ofertório. Cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso coração, nossa vida, a oferta de tudo que somos e temos, possa ser acolhido e aceito pelo nosso Deus, que é bom, que é Pai, que é todo-poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje,
vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, com os anjos, celebramos a vossa grandeza e proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, agradeceu e entregou o pão a eles, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, olhou para o céu, agradeceu e entregou o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério de nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, este vinho que salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade,
e a Dom Valmor, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus da igreja, os apóstolos, hoje lembrando de Pedro e Paulo, e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, rezando hoje por Hélio de Assis, falecido no dia de ontem, José Marcos Mendes Alves, Círio Campos Rabelo, Olinda Florentina de Matos, Rita Diniz Dantas, pessoas falecidas há 7 dias, Maria José da Silva Carmo, falecida há 30 dias. Acolhei, Senhor Deus, todas as pessoas de bem, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Então rezemos com confiança, com esperança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Dele a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Então aí da sua casa, faça a sua comunhão espiritual. Se você puder nesse momento ficar de joelhos, rezar a oração que está sendo projetada na tela do seu celular, na tela do seu computador ou na sua TV. Peça ao Senhor que alimente o seu coração espiritualmente.
Tu te aberrastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro e nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicita, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, um recado: nós nos reunimos, nós padres da Forania São Paulo da Cruz, que pertencemos, nós nos reunimos numa reunião muito proveitosa essa semana e chegamos à conclusão que, diante da realidade presente, que é a grande propagação do coronavírus, as nossas celebrações somente vão começar de modo presencial, com restrições, no último final de semana de julho. No dia de ontem, todos nós assistimos também o nosso prefeito Calil, de modo oficial, dizendo que a cidade de Belo Horizonte estará fechada.
e que somente vão funcionar os serviços que são essenciais. A Arquidiocese soltou também no dia de ontem uma nota dizendo que todos os padres precisam olhar e respeitar as autoridades públicas. Portanto, vamos também aguardar o posicionamento das autoridades competentes, do nosso prefeito. Se houver liberação, daqui 15, 20 dias, voltamos às missas presenciais no final de julho. Do contrário, com a graça de Deus, vamos então continuando a celebrar virtualmente, levando até você a palavra de Deus. Continuemos em oração diante desse quadro tão triste que se faz presente muito perto de nós. Muitas pessoas estão doentes, os nossos hospitais estão cheios, as UTIs praticamente com 100% de ocupação, quase. Por isso, façamos a nossa parte. Infelizmente, mesmo diante da gravidade do quadro, existem muitas pessoas que ainda não acreditam. Muitas pessoas estão doentes. Eu digo por mim mesmo, conheço muitas pessoas próximas a mim que foram contaminadas pelo coronavírus. Graças ao bom Deus, recuperaram e relataram que é uma doença terrível. Por isso, façamos a nossa parte, não brinquemos com a vida. Se nós não fizermos a nossa parte, lembremos que nós podemos levar a doença para as pessoas próximas de nós, da nossa casa, que nós tanto amamos. Por isso, não é momento de churrascos, não é um momento de confraternizações familiares, não é um momento de festinhas, é um momento de prudência e cautela. Que Deus então possa abençoar a cidade de Belo Horizonte, abençoar Minas Gerais, abençoar o Brasil, abençoar o mundo, e que muito rapidamente essas vacinas que já estão sendo testadas possam mostrar a sua eficácia. Mais uma vez peço desculpas a você pelo momento que nós estamos transmitindo a celebração. Na parte da manhã nós não conseguimos transmitir, tivemos alguns problemas com a internet, por isso nós gravamos a celebração e estamos transmitindo agora na parte da noite. Peço a sua paciência, peço a sua compreensão. E eu volto a dizer uma coisa que eu disse há 4 missas atrás: nós não somos profissionais, estamos nos desdobrando para levar até você a palavra de Deus, mas você não imagina como é desafiador. Para que a Santa Missa chegue até você, nós dependemos de uma série de coisas. Dependemos do bom funcionamento da internet, dependemos do bom funcionamento do Wi-Fi, dependemos do bom funcionamento do computador, dependemos dos programas de dentro do computador, dependemos dos cabos que ligam ao computador, enfim, dependemos da energia elétrica. Não é tão simples. Por isso estamos nos desdobrando para chegar até o seu coração. E por fim, eu quero agradecer e ao mesmo tempo pedir. Eu agradeço carinhosamente a você, nosso dizimista, que não deixou de contribuir com a sua paróquia, mesmo nesse período de pandemia. Eu volto a frisar, a nossa paróquia, ela tem contas a honrar no final do mês. Nós temos conta de água, nós temos conta de luz, nós temos conta de internet, temos outras coisas para o funcionamento da paróquia, nós temos a manutenção da própria igreja, nós temos os nossos funcionários. A sua ajuda é indispensável. Por favor, não abandone a sua paróquia. Precisamos da sua ajuda. E você pode nos ajudar ou fazendo o depósito
ou fazendo uma transferência bancária, ou até mesmo entregando a sua oferta a algum líder da comunidade que vai fazer a sua oferta chegar até a paróquia. Deus te abençoe, obrigado pela sua ajuda, parabéns a todos os dizimistas que fizeram aniversário no mês de junho. Também quero agradecer todas as pessoas que estão nos auxiliando, colaborando conosco. Que Deus também possa abençoar a nossa equipe de celebração, que há 3 meses estão se desdobrando para ajudar a palavra de Deus chegar até você. Deus abençoe a todos os nossos colaboradores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus infinitamente bom e poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquemos em paz e que o Senhor Deus nos proteja, nos abençoe e sempre nos conduza. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar-me, irmã, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajudar-me, irmã, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar-me, irmã, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar-me, irmã, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor.